Agora tá gravando, tá, pessoal? Não tô gravando pelo Google Meet, não, porque eu gravo pelo OBS mesmo. Tá, aí tem duas imagens aí minha, tá? Uma que eu tô no OBS e outra que eu tô no Google Meet mesmo com a tela. Aí vocês ficam com a tela do Google Meet porque ela não inverte. A do OBS, eu não sei o que tá acontecendo, o que tá espelhando, tá? Certo? Então, ó, eu vou escrever aqui e ver se tá todo mundo enxergando direitinho aqui, ó. Pera aí. Ó, então a gente vai falar sobre energia potencial, certo? Beleza. Tá certo, né? Então vocês viram que tem uma tela que fica invertida, espelhada, e outra que está normal. Então vocês escolhem a normal. Beleza, então é o seguinte, ó, o que está acontecendo aqui, pessoal? A gente tem dois tipos de energia mecânica. Então, primeiramente, vamos falar de energia mecânica, tá? Energia mecânica. A energia mecânica é o quê? É a energia de movimento dos corpos. Então vocês entenderam a questão da energia, né? A energia é aquela quantidade, aquela capacidade de realizar trabalho que os corpos têm, né? Então, por exemplo, quando você liga um ventilador numa tomada, aquela energia elétrica ela é transformada em energia mecânica que realiza trabalho sobre a pá do ventilador e o ventilador gira ali é, para você poder ter o seu resultado, que é, né, refrescar o ambiente. Né? Então ele realizou o trabalho, aplicou uma força nas pás, as pás aceleraram e aí elas ganharam essa velocidade e isso tudo veio da energia elétrica. Então esse tipo de energia, por exemplo, outro tipo de energia, energia solar. O Sol, né, tem a radiação eletromagnética que é captada pelas placas fotovoltaicas, por exemplo, né, as placas que a gente tem inclusive lá no campo, certo? E aí o que acontece é que essa energia pode ser transformada em energia elétrica que aí move tudo que tem no campus, né? Inclusive a parte mecânica, os computadores, tudo, certo? Então, energia é essa quantidade, essa capacidade de realizar trabalho que existe na natureza em quantidade finita, e a energia ela se transforma em seus diversos tipos, né? Quando a gente olha especificamente no tipo de energia que a gente relaciona ao movimento dos corpos, isso aqui a gente chama de energia mecânica. Então, a energia mecânica está relacionada ao movimento dos corpos, certo? É isso. Essa é a questão da energia mecânica, movimento. Bom, a energia mecânica, quando eu falo de movimento, tem duas situações, né? Então, imagina uma bolinha, certo, que tem a massa m, tá? E possui uma velocidade v, tá certo? Essa bolinha, imagina uma bolinha de sinuca em cima de uma mesa, tá? Ela está lá com a massa m, velocidade v. Ela vai possuir o que nós chamamos de a energia própria de movimento, ou que nós vamos chamar aqui de energia cinética, dada pelo que a gente já viu nos vídeos aí como mv ao quadrado sobre 2. Então essa é a expressão da energia cinética, energia de movimento dessa bolinha, certo? Beleza? Bom, agora o que vai acontecer? Imagine que eu tenha lá um plano, certo? O solo mesmo aqui, né? No chão, tá? Então aqui está o chão, certo? Aí eu venho aqui, né? Imagina que isso aqui seja eu, ó. Olha lá. Rafael, tá vendo? E o Rafael pega uma bolinha e suspende essa bolinha a uma altura aqui, ó. Certo? Então o que eu preciso de fazer aqui? Eu preciso de fazer o seguinte: primeiramente, qual que é o referencial que eu estou adotando? Tá? Então eu vou ter que adotar o seguinte: um referencial. Por exemplo, se eu adoto aqui um referencial de modo que na vertical, tudo que está para cima aqui é positivo, ó, certo? Então eu vou falar o seguinte, que aqui para mim é y, tá? Então o y começa em zero e vai subindo à medida que eu vou para cima, certo? Então se eu estou sustentando essa bolinha aqui, significa que essa bolinha está a uma altura h aqui do chão. Vocês concordam comigo? Certo? Essa altura H aqui, ó, eu consigo observar ela aqui no, no meu eixo Y aqui, ó. Tá certo? Então aqui é minha altura H, ó. Tá certo? 2 metros. Não, 2 metros não, porque o Rafael não é tão alto. O Rafael é baixinho. Então 1,5 m, uma coisa assim, né? Beleza? Então o que acontece? Se eu tô segurando essa bolinha aqui, ela não tem energia de movimento próprio, mas ela tem uma energia mecânica associada à possibilidade dela ganhar energia de movimento quando eu abandonar ela, tá certo? Essa possibilidade, essa potencialidade, a gente chama isso de energia potencial, tá?
Então, energia potencial é a potencialidade de se adquirir energia cinética de movimento, tá? Então, aqui é energia potencial, tá? E essa energia potencial, a gente escreve ela como? De que forma? Com mgh, certo? Quem que é o G aqui? G é a gravidade, tá? É a gravidade que a gente sabe que é sempre para baixo aqui, mas a gente pode utilizar ela em módulo G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, então o que eu quero dizer com isso? Que significa que essa partícula, pelo fato de ela estar posicionada no campo gravitacional da Terra, ela acumula uma energia potencial associada a essa posição, né? Essa energia potencial, porque ela tem potencial de ganhar movimento, ela tem potencial de ganhar energia cinética. Então, isso aqui no instante t0, então a gente pode falar que a energia da sua partícula é o quê? mgh, tá certo? No instante posterior, por exemplo, depois que ela cair, então ela vai cair, a bolinha vai cair, eu vou soltar, ela está caindo e chegou no chão. Nesse instante posterior t aqui, ó, certo? A energia da sua bolinha agora é o quê? Ela não tem mais altura para cair, acabou. Então a altura é zero, tá vendo? Porque a energia potencial depende só da altura. Se a altura é zero, agora ela transformou toda a sua energia potencial em energia cinética, de movimento. Então, nesse instante que ela está aqui, ó, qual que é a energia dela? A energia dela é energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, certo? Então, aqui ela tem uma velocidade, tá? Ó, aqui ela tem uma velocidade. Eu estou falando isso imediatamente antes de tocar o chão, tá bom? Então, a gente divide a nossa energia mecânica em energia cinética de movimento em si, que é a energia relacionada ao fato da sua partícula ter uma velocidade, e em energia potencial, que é relacionada à potencialidade de adquirir movimento e associada à posição que a partícula ocupa no espaço naquele instante de tempo. Então, quando eu estou segurando a bolinha no alto aqui, ela tem energia potencial se ela tiver só energia potencial se ela estiver em repouso, tá? E depois ela vai ter só energia cinética se eu não tenho mais altura para cair. No meio do caminho, né, aqui, por exemplo, ela tem um pouco de energia potencial, porque eu ainda tenho uma alturazinha aqui, eu vou chamar, por exemplo, essa alturazinha aqui de o famoso H', né? H' aqui. Então eu tenho uma galinhazinha aqui, então aqui, nesse meio do caminho, eu tenho uma energia, a energia mecânica dessa partícula, certo? Ela é uma associação de dois tipos de energia. Qual? Uma energia associada a uma velocidade que ela vai possuir aqui, ó, certo? Essa velocidade aqui, eu posso chamar ela de V', tá? Então ela vai ter a massa V' ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial, que é mgh'. Então veja, o que está acontecendo? Quando eu tenho uma partícula numa determinada altura e está em repouso, ela só tem energia potencial. A partir do momento que eu abandono ela, eu solto ela, ela começa a cair. Ela ganha velocidade, então eu tiro uma foto dela no instante, no meio da altura. Aí ela tem um pouco de altura, então ela tem um H' aqui, que é menor do que H, tá vendo? O seu H' aqui é menor do que H, tá vendo? É pequenininho, o H é grande. Então ele tem uma energia potencial aqui, mgh', e também tem uma energia de movimento que é mv ao quadrado sobre 2, ou mv' ao quadrado sobre 2. Essa velocidade não é tão alta igual aquela velocidade que eu vou adquirir imediatamente antes de eu tocar o solo, mas é uma velocidade que compõe a energia mecânica do seu sistema com um valor de energia cinética dado por mv' ao quadrado sobre 2. Então, a energia mecânica, ela sempre vai ser uma soma de energia cinética com energia potencial, tá certo? É isso que vai ser a nossa energia mecânica aqui. Melhorou aí, quem que perguntou? Marcela, fala aí para mim. Conseguiu entender a parte de energia potencial? Marcela? Agora tudo faz sentido. A internet dela caiu. Tá. Então, fala com ela que eu já gravei aqui e depois eu vou postar lá para ela poder ver, tá bom? Tá bom, beleza, sem problema. Ok. O exercício aqui, pessoal, é o exemplo 2, tá? Que tá lá nos slides que eu mostrei para vocês.
O exemplo fala o seguinte: uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira, a uma altura de 6 metros do chão, um pacote de 120 quilogramas. O gráfico ilustra a altura do pacote em função do tempo. Então, vou colocar o gráfico aqui para vocês. Aqui está o gráfico, tá? Então, veja. Então, imagina uma empilhadeira, tá? Que está lá trabalhando com um pacote de 120 quilos. Então, imagina, você foi lá no Marte Minas, aí tem um cara lá que está subindo um pacote lá para colocar em cima, lá no lugar mais alto da prateleira, certo? Esse pacote tem 120 quilos. O gráfico ilustra a altura do pacote em função do tempo, tá? Qual é a potência aplicada ao corpo pela empilhadeira? E aí? Então veja, isso aqui é um problema de trabalho e potência, tá? Mas a gente pode calcular também a energia potencial do seu sistema. Então eu vou fazer tudo isso aqui agora, ó. Presta atenção. Vamos lá. Primeiramente, tá? Quando eu olho aqui para o meu gráfico, né, o que nós temos aqui, pessoal? No gráfico a gente tem a altura em função do tempo. Então o que acontece? Tá lá a sua prateleira, certo? Olha lá, tá lá a sua prateleira. Né? Aqui. O bom é que o professor desenha muito bem, vocês já perceberam, né? E nessa caneta virtual aqui fica melhor ainda. Aí o que acontece? Ó, tá aqui o cidadão em cima de uma empilhadeira, ó. A empilhadeira vai pegar aqui um pacote, certo? Olha lá. Imagina que aqui tá o seu pacote, ó. Pera aí que eu não acabei de desenhar, não. O negócio aqui é profissional. Ó, tá aqui a empilhadeira, o rapazinho tá aqui segurando a sua empilhadeira aqui, certo? Ó, pronto. Aí o cidadão vai pegar esse pacote aqui, certo? Que tem uma massa de 120 quilogramas e vai elevar. Imagina que eu vou estabelecer eu estabeleço como zero, pessoal, aonde eu quiser, tá? Porque o referencial é meu. E vocês podem sempre fazer isso. Então, zero vai ser o ponto onde o pacotinho vai ser alicerciado, vai ser levantado. Então, tá aqui o pacote, eu vou colocar lá em cima. Tá? Então, aqui, o meu referencial tá aqui, ó. Tá? Para cima aqui, ó. Certo? Então, aqui é o Y. Então, eu vou tirar ele de um ponto e vou colocar ele aqui em cima. Tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. Então, aqui é o tempo igual a 0 segundos. E quando eu chegar lá no ponto de 6 metros, tá? Eu vou estar no tempo, ó. Então aqui tá, veja bem, eu tô aqui nos 6 metros, ó, que é a altura. Ó o gráfico, ó. Tá vendo o gráfico? Quanto tempo eu demorei para chegar nesses 6 metros, ó? Demorei 20 segundos, certo? Então, quando eu chegar aqui no ponto de colocar ele lá em cima nos 6 metros, o meu tempo ali vai ser de quanto? T igual a 20 segundos, certo? Bom, é o T final. Então, T0 é 0 e o T final, 20 segundos. Tá? A massa é 120 quilos, eu vou subir 6 metros e vou colocar ele na prateleira. Tá? Bom, o que acontece? Durante a subida desse cara aqui, ó, esse cidadão, né, ele vai exercer uma força que vai ser igual ao peso do pacote. Por quê? Porque, se você observar, o que acontece? Ele está subindo com a velocidade constante. Como é que eu sei disso, Rafael? Aqui, ó, imagina, esse H aqui nada mais é do que o Y em função do tempo, tá? Então, o Y em função do tempo, se você ver, vai ser um Y0 mais VT, certo? Qual que é o Y0 aqui? O Y0 é zero, tá vendo? Ele sai aqui do meu Y igual a zero aqui embaixo. Então, eu posso imaginar que meu gráfico é só um Y igual a VT, tá vendo? Isso aqui, por que eu sei que essa equação aqui é do primeiro grau e ela é desse jeito? Porque a altura ela sobe com velocidade constante, uma vez que o gráfico da altura pelo tempo é uma reta. Isso aqui é lá no movimento uniforme que a gente trabalhou, tá? Então, como a gente tem essa situação aqui, certo? Do y igual a vt, e a velocidade sobe com constante, né? Inclusive, a gente consegue calcular a velocidade aqui. Como é que a gente vai calcular essa velocidade? Nós vamos calcular assim, ó, velocidade, certo?
é igual ao meu ΔY, por exemplo, aqui, sobre ΔT, tá? Então, a minha velocidade vai ficar... Quem que é meu ΔY? Essa diferença de altura aqui, que é 6 metros. Quem que é meu ΔT? Esse lado aqui, ó, que é ΔT, tá vendo? E aqui é o meu ΔY. Então vai ficar 6 sobre 20, que vai dar 0,3 metros por segundo. Então eu já sei a velocidade, tá vendo? Beleza? Então, ó, subiu com velocidade constante, sei a velocidade que a empilhadeira subiu, o bloquinho tá lá em cima, tá? E aí, mais o que eu sei? Bom, se ele subiu com velocidade constante, agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês me respondam aqui. Se ele subiu com a velocidade constante, a força resultante sobre o bloquinho era igual a quê? A força resultante. Quem que pode me responder aí? Hein, pessoal? A pergunta é a seguinte, tá aqui o bloquinho, certo? Ele está subindo com velocidade constante. Por que eu sei disso? Porque, olha lá, ó, o gráfico do espaço em y em função do tempo é uma reta. E aí eu já até calculei a velocidade que ele sobe. Ele sobe a 0,3 metros por segundo. Bom, se o bloquinho está subindo com uma velocidade constante, qual que é a força resultante sobre o bloquinho? E aí? Vou dar uma dica para vocês. Ó, olha aqui em cima. Vou colocar em verde aqui. A segunda lei de Newton fala pra gente que força resultante é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é variação da velocidade no tempo. Se a velocidade for constante, a variação da velocidade é igual a zero, certo? Então agora eu repito a pergunta. Qual é a força resultante sobre o bloquinho que está subindo aqui com velocidade constante? Ninguém vai arriscar? 120? 120 é a massa do bloquinho. Vamos pensar. Vamos lá. Ana Carolina, André, Brendas, Caio, Cauã, Estevão, Samuel. O Estevão tá chegando lá. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Muito bem, Estevão. Muito bem. É isso aí. Tá vendo? Aí, parabéns pro Estevão. Ó, força resultante é zero. Se a força resultante é zero, a gente pode falar o seguinte, ó, presta atenção. Eu tenho a força peso da massa para cá, não tem? A força peso, ó, certo? A força, o peso da massinha de 120 quilos. E aí, portanto, como o bloquinho está subindo com velocidade constante, eu vou ter uma força, que eu vou chamar aqui de força da empilhadeira, tá? FE, que equilibra com a força peso, ela também é igual à força peso em módulo, tá? Então a força da empilhadeira é igual à força peso. Por quê? Porque aí a força que puxa para cima com a força que puxa para baixo sendo iguais, eu tenho, portanto, a minha força resultante igual a zero. Tá certo? Entenderam? Então eu posso falar que a força que a empilhadeira faz no bloquinho para cima é igual à força peso do bloquinho, porque o bloquinho sobe com a velocidade constante. Acompanharam? Entenderam? Importante isso. Tá? Isso aqui é uma sacada importante. Você vê, é um exercício da FUVEST. Ó. Tá vendo? Bom, então, o que, que acontece? Acontece o seguinte. Então, como é que eu vou calcular a potência? A potência, vocês sabem, eu posso calcular ela como o trabalho dividido pelo tempo. Certo? O trabalho dividido pelo tempo. Né? Então, o trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Lembra disso? Certo? Só que o que acontece aqui, pessoal? Olha só. A força está vertical para cima. O deslocamento do bloquinho, ó, ele sai desse ponto aqui, eu estou falando no eixo Y, né? E atinge esse ponto aqui, ó. Tá vendo?
Então o deslocamento do bloquinho também é vertical para cima. Então eu posso falar que a força da empilhadeira e o deslocamento do bloquinho, a força da empilhadeira e o deslocamento do bloquinho são paralelos, certo? São paralelos. Portanto, o ângulo entre eles é o quê? O teto entre eles é 0, tá? 0 graus, beleza? Entenderam? Então, se a força aqui é paralela ao deslocamento, o deslocamento é vertical e para cima. O bloquinho estava aqui, ele veio para cá. Aí depois ela vai empurrar para frente, mas isso aqui não tem problema, porque é só uma questão que a gente está analisando só a subida, tá? Mas ele vai empurrar para frente só para encaixar na prateleira. Mas se a gente olhar para cá, ó, a força da empilhadeira e o deslocamento vão ser paralelos. Portanto, o ângulo é igual a 0. Então, eu posso calcular o trabalho da força apenas como o quê? Sendo a força da empilhadeira, certo? Que é igual à força peso em módulo. Então, eu posso calcular como mg, certo? Vezes o deslocamento, que vezes cosseno de 0, que é 1, certo? Então é só mgd. Então o trabalho vai ficar igual ao quê? A massa, que é 120 gramas, quilogramas, certo? Deixa eu mudar essa caneta aqui que ela tá ficando esquisita. Ó, o trabalho vai ficar a massa, que é 120 quilogramas, tá? Vezes, deixa eu ver o que ela usou aqui para gravidade. Usou 10. Então deve ter sido, lá na prova deve ter falado, utilize 10 para gravidade, tá? Vezes a gravidade, que é 10, então aqui metros por segundo ao quadrado, vezes a distância, qual que foi? É o deslocamento, 6 metros. 6 metros, certo? Então tá tudo em sistema internacional aqui, ó. 120 quilogramas, 10 metros por segundo ao quadrado e aqui 6 metros. Então aqui vai ficar 10 vezes 120, 1.200, certo? 1.200 vezes 6, 7.200, certo? 7.200. O que? Quilograma, metro por segundo quadrado em metros. Trabalho, unidade de trabalho é o joule. Joule, certo? Logo, a potência vai ficar então o que aqui? Vai ficar igual a 7.200 joules, dividido, qual que é o tempo que eu demorei para poder subir aqui? 20 segundos, dividido por 20 segundos. Então, a potência vai ficar quanto? 7.200 dividido por 20 vai ficar 720 dividido por 2, que é o famoso 360. Joule por segundo é o watt. Então, a potência do cidadão aqui, do carrinho que está levantando o bloquinho até lá em cima, essa potência é de 360 watts. Pronto, aí você conclui o exercício. Vocês entenderam, pessoal? Então veja bem, Rafael, por que você calculou a velocidade aqui? Eu poderia ter calculado a potência apenas multiplicando, isso aqui a gente viu lá também na aula de potência, aqui no cantinho, ó, tá? A potência poderia ser força vezes velocidade, se a velocidade é constante, tá? Então qual que era a força? A força era 120 vezes 10, que é mg, que é 1.200, certo? 1.200 aqui newtons, a velocidade 0,3 metros por segundo. 0,3 metros por segundo. Então, 0,3 vezes 1.200 dá exatamente quem? 360 watts. Então, poderia ter calculado a minha potência através da expressão força vezes velocidade, tá? Porque a velocidade aqui é constante. Mas eu também resolvi dessa forma para mostrar a vocês que com a velocidade constante, eu tenho que a minha aceleração resultante sobre o bloquinho é igual a 0 e, portanto, em módulo, a força peso e a força da empilhadeira são iguais, né? Então a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo, tá? Então eu vou até aumentar aqui a força peso, aqui ela tá pequenininha, ó, tá vendo? Elas são iguais aqui, ó. Tá vendo? Certo? Então a força peso e a força da empilhadeira são iguais em módulo, né? É claro que elas têm sentidos contrários, tá? Porque ele sobe com velocidade constante, que a gente consegue ver aqui no nosso gráfico. Certo? Alguma dúvida? Então o exercício é esse aqui, ó. Olha lá, o corpo é de 10 kg, tá? Então a massa desse corpinho aqui é 10 kg. Então você vai começar a resolver o exercício, vai anotando os dados. O primeiro dado, 10 kg.
Aí você tem uma força constante e paralela à trajetória. Então a trajetória está de azul aqui, certo? A força constante paralela, tá? Eu vou desenhar aqui de verde, ó. Ó, tá aqui a minha força F, ó, certo? Paralela à trajetória e constante. Não sei o valor dela ainda. Ele fala que 5 segundos depois o corpo atinge uma velocidade de 15 metros por segundo. Tá? Então imagine que eu estou nesse ponto aqui, aqui é t igual a 0 segundos, tá vendo? Você desenha o enunciado para você poder resolver o problema. E aí, depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Em t, aqui, ó, igual a 5 segundos, certo? O seu corpo agora, ele possui o quê? Ele continua a força atuando sobre ele aqui, verdinha, certo? Olha lá, ó. Continua a força F atuando sobre ele aqui. Só que agora o seu corpo possui uma velocidade, tá? Seu corpo possui uma velocidade aqui, V, né? Por quê? Ele saiu do repouso, a força começou a atuar sobre ele, ele ganhou aceleração, né? Segundo a lei de Newton, né? E 5 segundos depois ele tem uma velocidade V, tá? Essa velocidade V aqui, ó, tem 15 metros por segundo. Então ele está com uma velocidade de 15 metros por segundo. Ele quer saber, para você determinar a energia cinética do movimento, então ele quer saber qual que é a energia cinética nesse instante aqui de t igual a 5 segundos, e o trabalho da força, suposta única. Na verdade, ele fala suposta única, mas aqui o que a gente tem? A gente sabe que a gente tem aqui. Peraí. A gente tem aqui. Caramba. Ó. A gente tem aqui o peso, certo? E a normal. Tá? E o peso é normal, como ele está apoiado no plano e ele não está sendo acelerado na vertical, o peso e a normal se cancelam, tá? O peso e a normal aqui estão se cancelando. Então, por isso que ele fala suposta única, porque você vai considerar apenas o trabalho da força F. Então, é como se a F fosse sua força resultante. E ela, de fato, é aqui, tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? Nós temos aqui um deslocamento do instante t igual a 0 segundos até o instante t igual a 5 segundos, certo? Eu tive aqui um deslocamento d, tá? Um deslocamento d aqui, certo? E como ele acabou de dizer, o que nós temos, tá? Nós temos que a força está paralela a esse deslocamento d, tá? Paralela. Então eu posso falar que o trabalho dessa força vai ser calculado apenas como F vezes D, porque o ângulo entre F e D é igual a zero. Eu quero saber qual que é esse trabalho dessa força e qual que é a energia cinética no instante t igual a 5 segundos. É isso que eu estou pedindo aqui. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte maneira. Você sabe que a massa do camarada é o quê? 10 quilos. Então, se no instante t igual a 5 segundos, a velocidade dele é igual a 15 metros por segundo, eu posso falar que nesse instante aqui, ó, que ele está nesse ponto aqui, no instante t igual a 5 segundos, ó, a energia cinética dele é igual a mv ao quadrado sobre 2, que eu vou calcular como 10, 15 ao quadrado sobre 2, que vai ser igual, 15 ao quadrado vai dar 225, vezes 10, 2.250, dividido por 2, 1.125. 1.125 joules. Certo? É isso aqui. Alguma dúvida aí? Presta atenção no que eu fiz aí. Eu calculei a energia cinética do sistema no instante t igual a 5 segundos. Tá? Beleza? Então essa é uma das primeiras perguntas dele ali, tá? Ó, aqui, ó. Beleza? Bom, aí a gente viu que o trabalho você pode calcular como força vezes deslocamento, mas você não sabe nem a força e nem o deslocamento. A única coisa que você sabe é que a energia cinética inicial era igual a zero, porque ele parte do repouso, e a energia cinética final aqui, ó, é 1.125 joules. Como o trabalho é a variação da energia cinética, o quanto que ele acresceu de energia cinética no movimento do corpo, posso falar que isso aqui é energia cinética final menos energia cinética inicial,
Essa energia cinética inicial é zero porque ele estava em repouso, então isso aqui é zero. Então o trabalho é igual à energia cinética final, que é 1125 joules. Então pronto. E aí eu resolvi o problema. Tá vendo? É isso aqui, 1125 joules. Espera aí. Vê se vocês entenderam aí, ó. Tá? Então nem sempre eu vou calcular o trabalho com a força vezes o deslocamento, tá, pessoal? Então vai ter hora que vai ser força de deslocamento, mas vai ter hora que vai ser variação da energia cinética, que foi isso que a gente fez aqui. Tá bom? Bom, então com isso a gente encerra